Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Me chamo Marisa Silva, falo aqui do Rio de Janeiro, no bairro da Gamboa, e esse é o projeto Fio às 5 em Pontos. E hoje teremos uma convidada muito especial. Todos os dias a gente recebe uma bordadeira ou um bordadeiro e eu estou muito contente de realizar esse trabalho aqui, porque, primeiro, eu estou conhecendo pessoas fantásticas, incríveis, eu diria extraordinárias. Depois, eu tenho ocupado meu tempo, em tempos de pandemia, para aprender sobre o bordado, para expandir esses laços de amizade, e eu estou muito contente mesmo. Hoje a gente vai ter a Expedita Ricarte. A Expedita vem lá do Ceará, ela já está aqui, ela já até mandou uma mensagem e eu já vou chamá-la, mas sem antes, eu gostaria de dar boas-vindas a todas vocês e falar que realmente eu espero que esse projeto, que já está nos rendendo bons frutos, que ele possa chegar a mais e mais pessoas. Não está me escutando? Só a Expedita? Ah, sim. Desculpa, gente, o áudio tava no mínimo, que loucura. Obrigada por ter avisado. Então eu vou falar de novo. Sou Marisa Silva, falo aqui do Rio de Janeiro. Estou muito contente de poder trocar com vocês e a cada dia receber uma bordadeira nova. Hoje nós temos uma pessoa muito especial que vem falar de suas experiências com a gente lá do Ceará, um lugar que eu ainda não conheço e sou doida para conhecer. Sei que é riquíssima a tradição de bordados no Ceará. E a proposta é a gente se conhecer. Então, quem quiser vir trocar suas experiências aqui no Fio comigo, quem quiser trazer o seu bordado para mostrar, vai ser muito bem-vindo, tá? Tô bem contente. E agora, então, eu tô sentindo um reflexo aqui no meu óculos, que eu não estava sentindo antes. Vocês estão vendo um reflexo no meu olho também? Assim fica pior, né? Deixa eu jogar pra cá pra ver se melhora. Melhorou, né? Tá estranho. Bem, mas vou começar. Vou chamar uma solicitação. Já recebi a solicitação, então eu vou chamar a Expedita. Seda. Tanta gente legal, a Thelma, Olinda. Oi, querida! Que sorriso lindo! Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, desculpa, o áudio meu tava no, apagadinho, aí Ah, vocês pronto. não estavam me ouvindo. Agora tá Pronto, tudo bem, né? pronto, eu agora estou ouvindo. Realmente, acho que eu também não tinha entrado, certo? Boa tarde, E- quase boa noite. mas eu imagino que ainda esteja sol, né? Aqui no Rio tá Ah, aqui tem frio. sol, tá claro ainda, mas daqui a Ah, pouco escurece. né? Ontem, Aqui no ontem Rio já tá escurecendo e frio. Provavelmente aqui chove. quente. Inclusive, estava o ventilador ligado. Senão não aguenta, né? Senão não aguenta Olha, já mesmo. tem gente aqui te dando olá, a Ângela Albuquerque, e tem muita gente Hum, também que está chegando aqui para te conhecer, quem ainda não te conhece, como eu. E aí eu gostaria de começar o nosso projeto te dando as boas-vindas, saudando aí todo esse bordado lindo que está atrás de você, que, pelo que eu percebi, tem muito a ver com a questão do olhar, né? E o olhar nos dias de hoje, saber olhar, saber realmente ser sensível, né? Ter um olhar sensível, envolve muita coisa, né? Eu adorei esse teu trabalho, então eu queria te falar isso, né? Que você mandou, eu vi as fotos, incrível. E ressaltar aí, então, esse papel do olhar, que talvez seja o que a gente, um fio condutor aí para gente começar a pensar, né?
os fios que vão sendo desvelados dessa nossa conversa. Te dizer que eu estou muito contente de coração, te agradeço por, por você estar aqui, pela sua generosidade, seu carinho, né? E por todas essas sementes de sensibilidade que você espalha pelo mundo, né? E aí, então, a palavra é essa. É, o bordado que há em mim saúda o bordado que há em você. Muito obrigada. E passo a palavra a você para você dar aí a sua saudação a esse povo que está chegando aí para te ver. Então, boa tarde a todos, né? Que ainda é tarde aqui em Fortaleza, no Ceará. Queria agradecer o convite. Fiquei meio assim, porque a princípio eu pensei que fosse só uma conversa só pelo WhatsApp, né? E quando você de repente se Instagram diz que eu participei disso, de fato eu só vejo, eu nunca nem participo das salas, eu só vejo as gravações depois, certo? E aí eu disse, como é que é isso, né? Porque como é que o que é que realmente ela quer saber, né? E quando você perguntou aí sobre a história desse bordado que está aqui atrás, isso foi um desafio agora da quarentena, que o Museu da Universidade Federal do Ceará propôs uma exposição virtual, porque está fechado, né, para visitação, mas eles continuam trabalhando a todo vapor. E esse pedaço aqui eu já tinha, é plástico, é para você cercar a planta, né? Eu tinha comprado, tinha sobrado esse pedaço, eu estava organizando umas coisas aqui, e eu vivia olhando para ele sem saber o que eu ia fazer com ele. Pensava em fazer alguma coisa, não no jardim, mas realmente com artesanato. E o material colorido, eu fiz parte de uma atividade aqui em Fortaleza, que foi borda Borda Fortaleza, alguma coisa assim. Nós fizemos uma intervenção numa praça muito simbólica para a gente, que é a Praça da Bandeira, que ela fica em frente. O nome não é Praça da Bandeira, mas a gente chama de Praça da Bandeira. Ela fica em frente à Faculdade de Direito e geralmente é lá onde a gente se encontra para fazer as concentrações para as manifestações de modo geral. Tem outras praças, mas essa é uma bem emblemática para nós. Nós fizemos uma intervenção no alambrado que tem lá, fizemos uns cactos, uns sóis e sobrou esse material. Só que esse material não estava comigo. Eu havia pensado, porque estava previsto, bom, acho que eu posso falar, né? Estava previsto no dia 18 de março uma manifestação. E como É, tinha eu havia passado e tinha visto algumas coisas que estavam, ninguém retirou, mas estava gasto. E aí eu liguei para uma das meninas e perguntei se tinha algum material e se tinha algum problema, já que tinha tanta gente, eu não estaria só fazendo um trabalho desse, né? Porque é muito complicado você ir só em algum lugar assim da cidade. E aí ela pegou e disse, pois vem buscar. E talvez, aí pronto, não houve, né? Dia 18, inclusive, foi aqui o dia que o governador decretou isolamento social. E aí quando eu vi o material, eu disse, poxa vida, mas não tem muitas cores, né? E aí lembrando que a gente só sai, a única coisa que as pessoas veem da gente são os olhos, né? E a gente fica espreitando realmente o receio, onde é que está esse vírus, né? O cuidado que a gente tem. Então, a única coisa que as pessoas veem na gente é o olhar. E eu estava, a primeira vez que eu saí para o supermercado, que é a única coisa que eu faço é sair ao supermercado, ou resolver alguma coisa se houver alguma emergência. Eu saí de óculos escuros, o hábito, sim. né? Eu É. sou míope, eu tenho de contato, então a claridade afeta muito a gente. Não, E e aí é eu uma disse, boa poxa, proteção também, sair com isso, óculos. os óculos era mais também pela proteção. Mas eu lembrei que eu tenho um óculos de proteção que eu uso no jardim, Ah, porque já legal. se é um acidente. E ele protege muito mais, mas eu fico com o meu olhar, eu falo com o olhar para as pessoas. Eu chego no Sim, caixa, sim. agradeço, mas não mostro o meu sorriso, não mostro a minha É. gentileza. Na palavra, e a palavra abafada com a máscara também Uhum. é diferente, né? E aí eu tive essa ideia do olho, e também porque é um desafio muito grande bordar olho. Os Nossa, meus eu que diga. Não, não, eu estou bordando aqui a Tia Maria do Jonga, eu já desmanchei esse olho 5 vezes e aí ainda não tá bom. E aí é o Ai, seguinte, que meus coisa personagens bordar geralmente eles ficam olho. de costas, eles ficam de lado, né? É, Porque é. o olho, se for pequenininho, não tem problema, porque fica só um risquinho. Mas o olho mesmo, essa questão de você fazer o mais próximo do real, que, digamos assim, seria a minha intenção, é um Uhum. desafio. Então eu fiz esse olho e fui fazendo aqui com os fios, e você tem que fazer com a mão, e difícil, não tem muitas cores, mas vai ser isso mesmo. E fiz, e um dia, e aí ficaram me cobrando, não vai mandar o trabalho. Aí eu disse assim, aí eu levantei bem cedo, era bem às 4h30, ainda tem que fazer uma foto. É.
como é que se diz, atual, né? Eu disse, não, eu logo mandei esse negócio agora, porque senão eu não mando mais. É, mas que E bom que assim, mandou. uhum. E eu gostei depois, assim, todo mundo gostou, achou interessante. É porque às vezes a gente é muito crítico também, né, em relação ao que a gente faz, né? Deixa eu Então, te nesse falar em uma coisa, relação tem como mostrar aí esse trabalho? tem. Mostre aí pra gente. Olha, gente, olha que lindo que ficou esse trabalho. Como é o nome dele? Espreita. Espreita. Tá lindo, lindo, lindo. Muito forte, muito expressivo. E difícil mesmo, né? Fazer esse olho. Deixa eu colocar. Agora eu não consigo mais colocar, não. Deixa ele aí. Só subir Então a cadeira. vamos dar um brinde, então, a esse. Você quer botar ele aonde? Pode botar ele, pode voltar com ele para lá. Isso, que ele Certo, ficou só um bonito instante. aí, compondo você. É porque também não tem onde guardar, sabe? Não É. tem onde guardar. Ele é grande, ele enrola. Eu não sei se eu vou enrolar e colocar, até para não sujar também, não é? Porque como é virtual, mas de repente o museu resolve fazer depois uma exposição com as peças, para quem não viu, algo desse tipo. E também para não estragar, né? Esse aqui ele é É. lavável. Tudo nele é lavável, né? Bem, um brinde, então, a esse teu Ah, trabalho. um brinde. Meu E eu fiz um chazinho aqui de chá. camomila. O seu chá é de quê? Não, é um cítrico que eu acho a cor linda, porque ele é assim meio vermelho. Não sei se dá para ver. Não, não dá para ver. Pelo menos eu não Tá? consigo ver. É. Mas ele é vermelho. É vermelho. Eu gosto. E também, assim, a questão da cor e do chá é porque, como eu faço parte do grupo Iluminuras, eu acho que as pessoas poderia falar um pouco sobre Iluminuras. Sim, podemos falar, claro. É uma Bom, o conversa grupo que vai, vem, vai. Você vai puxando o fio é e a gente porque, vai. porque mexe com a questão do chá, porque no Iluminuras nós só trabalhamos com linha, tecido e agulha. E se houver alguma tintura, tem que ser totalmente natural, com Sei. planta, nada artificial, nenhuma tinta artificial. Então, quando eu vi esse chá, eu disse, poxa, isso aqui dá uma boa tintura, dá uma cor bem bonita. Por isso que eu lembrei também do Iluminuras. Aí a gente, tudo que vai fazendo também, a gente sempre fica com o olhar voltado ou para as cores, ou para os detalhes, né? É. Então, Eu já será que eu vejo sou tudo capaz? bordado, assim. Eu nunca tinha tido essa sensação de olhar e já pensar o mundo todo bordado, assim. Tudo que eu vejo, eu acho. Eu, é bom e horrível ao mesmo tempo, porque eu tenho vontade de bordar tudo, né? Eu olho um tecido, dá vontade de bordar, eu olho uma imagem, dá vontade de bordar, uma Que pessoa. esse tecido é bom de furar, né? Essa coisa É, toda. e deixa eu Então, te assim, perguntar uma coisa. Esse projeto que tem esse nome lindo, Iluminuras, veio da onde? Iluminuras Surgiu da é o onde? seguinte, Conta mais. Universidade Federal do Ceará, ele é coordenado pela professora doutora Neuma Cavalcante, ela é curadora do acervo do escritor cearense que fica na própria biblioteca do Centro de Humanidades, no Bosque Moreira Campos, da professora doutora Odalice de Castro e Silva, que ela é titular da disciplina de Teoria Literária do Departamento de Letras da UFC, da Elizabeth Maia, e da Solange Soares, que é doutora em Letras Clássicas pela UFC também. A Solange, ela é também aluna como eu, certo? Certo. O curso é um curso aberto para a comunidade, não precisa ter vínculo com a universidade, não precisa ter graduação, curso de extensão. Para fazer uma homenagem ao contista José Moreira Campos, que ele é contista, mas ele também foi professor da própria universidade. Então, em 2014, completava 100 anos de nascimento dele. Então, a professora Neumann teve essa ideia e ela já trabalhou em São Paulo em um projeto também voltado com a questão do bordado. Quando ela era professora da Universidade Federal, ela tentou várias vezes montar um curso desse tipo, porque o nome do curso é Literatura e Bordado, só que o curso não é de bordado, é o curso de literatura. O que é que a pessoa precisa ter? Gosto pela leitura, certo? Que Porque o legal. objetivo do curso é estimular o gosto pela leitura. Então, se chegar alguém lá querendo fazer o curso, primeira coisa que ela pergunta, gosta de ler? É, Não, então você está no lugar errado. você não vai poder fazer, não.
Você desenvolve primeiro esse gosto, depois você volta. Isso. Então, é um curso aberto. Eu entrei em 2016, já estou desde essa época. Todos os semestres abre uma rematrícula para quem já participa. E quando encerra o período da rematrícula, abre inscrições para novos, de acordo com as vagas que sobram, certo? Entendi. Então, todo semestre nós temos pessoas novas, às vezes alguém não refaz a matrícula, mas, por exemplo, um semestre, um ano depois, resolve voltar. Como esse semestre nós temos, pelo menos que eu lembro, duas pessoas que o ano passado não participaram, mas esse ano já estão novamente, como a Lúcia Galvão e a Vânia Belo, se eu não me engano. Então, tem também muitas pessoas novas, que isso é bom porque oxigena o grupo, Uhum. as pessoas chegam com muita expectativa, eu não sei bordar. E a professora Neumann conta que quando começou o curso, tinha pessoas que não sabiam nem colocar a linha na agulha, Eu né? E, imagino. então, a gente precisa estimular as pessoas que o curso ele não é de bordado. Existem inúmeros cursos de bordado, eu acho super importante os cursos de bordado, mas com o tempo nós resolvemos, o grupo coletivamente resolveu que um encontro do mês seria para passar informações, conhecimentos, bordar no encontro, certo? Nós nos Sei. encontramos uma vez por semana, de 2 às 4h30, 5 horas, dependendo da disponibilidade de cada um. E nós já trabalhamos com o 15 de Raquel de Queiroz, Iracema de José de Alencar, Guimarães Rosa, né, com Recado do Morro. Foi quando eu entrei, eu cheguei com Guimarães Rosa. Olha que A lindo. Carta de Eu não Portugal de conheço Canto. esse conto. É um conto do Guimarães? Faz parte de um livro, são vários livros, ele fica o livro do meio. Bom, eu de fato não sou, digamos, a pessoa, digamos assim, certa para falar sobre esse assunto, porque eu não sou da área de letras, e realmente é, foi a primeira coisa que eu li, assim, completo, digamos assim, do Guimarães Rosa. Tinha lido pouca coisa, uma coisinha ali ou outra, Uhum. mas é um livro, é como um livro dentro de outros livros, mais ou menos assim, certo? Entendi. Depois trabalhamos com a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerada uma obra literária. Trabalhamos com Patativa do Assaré, Que Cante lá que eu legal. canto cá, e aí a nossa exposição era Cante lá que eu bordo cá. Ah, Trabalhamos com muito bom. Clarice Cante Lispector, lá que eu muito bordo bom, né? cá. Um bom Inclusive, tema, né? foi uma ideia, se eu não me engano, do professor Gilmar de Carvalho, esse título, que é um professor da universidade, ele é jornalista e um admirador da cultura cearense. Trabalhamos também com, deixa eu ver se eu tenho tudo anotado aqui, Clarice Lispector. Trabalhamos a Inconfidência Mineira com Cecília Meirelles também. Sei. Que foi que nós fizemos? Navio Negreiro. E agora, esse ano, nós estamos trabalhando com a Macunaíma. Só que estamos Macunaíma. parados. É, Aham. Mas está estamos, acontecendo virtual ou não? não, como a universidade ela está parada, está tendo algumas atividades virtuais, mas por curso regular, as graduações, eu acho que as Sim, sim. pós-graduações, não sei. Os cursos de extensão, não. Só que provavelmente vamos começar agora em julho, certo? Não tem ainda uma data definida. Então, nós vamos fazer encontros virtuais. Ainda vamos planejar, porque eu, Lídia Barroso e Nazaré Fraga somos, digamos assim, assessoras da professora Neumann. Nós Legal, legal. auxiliamos nessa organização, no convite às pessoas que vão fazer as palestras no curso, organizar os seminários. Mas também nós participamos também como alunos, nós somos alunos, só damos esse suporte a ela, que é muito importante, e a gente se sente também muito grata pelo convite e a confiança de ter nos convidado para ajudá-la. Legal. E essa palavra, iluminuras, Ela é vem. da tradição medieval, que as pessoas iluminavam os textos, assim, ilustravam os textos. A gente tinha um texto e eles Sei. ilustravam com imagens ao redor. Então, nós não somos bordadeiras, digamos assim, nós somos iluminuristas, porque Ai, que nós iluminamos lindo. os. Por exemplo, o Recado do Morro, por exemplo, eu trouxe, estou aqui com o meu, não sei se dá para ver. Dá para ver, sim. Que lindo.
Aí tem um trechinho, né? Um trecho Isso, só que aqui são pedacinhos assim do livro, peguei pedaços, um pedacinho aqui, um pedacinho bem lá e juntei e Pode formei mostrar um mais. texto. Expedita, pode Ah, mostrar mais. Pode mostrar. Olha, alguém cantando, é um tocador, certo? cantador. Tem um caminho aqui, que É, é o tem um caminho caminho. Aham. dos. Tem um outro E o que está personagem que eu escrito? Lê coloquei. pra gente, por Ah, está favor. escrito o seguinte: nem eram coisas desse mundo entendível. Recado que ninguém se sabe se pediu. Quem sabe ele não estava pressentindo um fiapo dos tempos? Quanta coisa que a gente não sabe, nunca no escuro sufocado, onde a gente se lembra do que nunca soube e acorda de novo num sonho, sem perigo, sem mal, se sente. Muito bonito. E você já Aí tem trabalho, bordou ele nesse bastidor? Você já fez assim, no bastidor? por exemplo, eu não consigo bordar no bastidor. É porque, como no Recado do Morro, ele fala nos astros, aqui nesse caminho, tem vários Uhum. astros, certo? Cada fazenda representava um planeta. Então, Sei, nossa exposição ela foi feita e foi colocada, pendurada, como os astros. sei. Determinamos o tamanho Aham. do bastidor e depois, é tanto que se você observar, tem Tem uma uma coisa diferente proporção. aqui, né? É É. porque como o tamanho era 40 por 40 determinado, quando eu peguei o tecido e não bordo com o bastidor, foi que eu fiz. Eu peguei 40 por 40. Quando eu terminei o bordado, que fui É, que colocar foi no botar no bastidor, bastidor. não deu. Aí eu tive que fazer um arranjo, né? É tanto que eu Entendi, tive que entendi. na Rosa Mas dos ficou bom. Na Rosa dos Ventos eu tirei o norte, sul, leste, oeste, porque senão ia ficar escondido, mas depois me arrependi, que depois eu podia retirar, né? Ia ficar só, eu fiz É. só um alinhavozinho simples, né? Então essa eu não consigo bordar utilizando o bastidor. Ah, eu bordo. Assim, Eu na acho maioria das importante que vezes às eu vezes bordo. Eu boto ele eu tenho pequeno, né? Pra não machucar muito a mão, assim, de ficar com a mão eu furo esparramada. demais, porque eu uso aquela agulha mais fina, minhas agulhas todas ficam tortas. E uso só um fio mesmo da meada. Então, como é que se Nossa, que diz? Furo bonito. os dedos. Então, se alguém um dia duvidar que o trabalho não é meu, é só fazer o DNA, que deve ter alguma gota de sangue que que não Deve conseguiu sair ser, né? Porque a gente vai ficando, na né? lavagem. Nos Isso. calinhos, né? Com as marquinhas. Bem. É uma verdade. Ainda mais se a gente bordar com pressa, né? A agulha dá logo um espetão na gente e fala assim: calma, para, respira. Eu não, porque assim, os nossos trabalhos, a gente trabalha, por exemplo, esse ano não que nós havíamos decidido que íamos trabalhar com Macunaíma o ano inteiro. Então não Ah, haveria Macunaíma no meio do semestre. Mas quando é só um semestre, para aquele assunto, nós passamos o semestre estudando, com pesquisa, com estudo mesmo presencial, sim. coletivo, principalmente, por exemplo, Guimarães Rosa, que tem uma linguagem diferente, então, assim, tem uma forma diferente de você ler, né? Por exemplo, isso eu É, aprendi, que eu sabia que eu tinha aham, que ler de forma é. diferente, né? O mineiro fala diferente. Então, depois que a gente termina, pronto, aí você, antes de concluir o semestre, você geralmente já leva o seu projeto, diz, eu vou abordar isso, da seguinte forma, você explica mais ou menos o que é que você vai fazer. Claro que não é obrigado, existe essa proposta, mas nem todo mundo às vezes consegue chegar antes do E- final do período já com a Entendi. ideia formada do que vai fazer, certo? Mas nas aulas de bordado, que acontece uma vez por mês, vocês já vão fazendo ou não? Vai fazendo uma outra coisa? Não, outra coisa, porque a gente como é que se diz? A gente só começa a abordar depois que termina o estudo. Porque Ah, você faz uma entendi. série de pesquisa. Por exemplo, quando nós trabalhamos com a carta de Pero Vaz de Caminha, nós não só lemos a carta de Pero Vaz de Caminha. Tem os seminários, então, assim, estudou-se diversos, por exemplo, a professora Neumann traz diversos temas que para aprofundar o assunto,
Então, isso vai, digamos, de despertar que tipo de leitura, né, de releitura eu vou fazer daquela obra. O que é que eu, Uhum. como é que eu vou representar a carta de Pero Vaz de Caminha? Então, cada um do grupo tem um processo diferente. Tem gente que já dá ideia e já bota, já desenha no É. tecido. Outras pessoas já têm um processo bem mais lento. O meu é bem mais lento. Eu escrevo todo um texto do que é que eu vou fazer, que eu vou desenhar assim, isso assim, assim, assim. Depois eu vou, aí, vou fazer pesquisa, aí vou desenhar. Eu digo que assim, os meus bordados ficam melhores do que o desenho, porque a dificuldade maior, eu acho que de quase todo mundo do grupo, é o desenho. Desenhar é É, muito desenhar é difícil. difícil. Você tem a Criar, então, ideia, é. assim, você imagina aquilo desenhado, bordado, mas quando Sim, você vai passar para o papel, é bem difícil, né? Aí, assim, eu desenho, depois que eu eu passo desenho, muito por isso. Ai, pois é, aí Espírito, que falta depois faz que eu saber desenhar? Que falta faz saber desenhar? Eu depois que eu acho também que eu fico melhor quando eu estou bordando do que, claro, quando eu estou desenhando, né? Mas eu só consigo bordar depois que está todo no papel. E aí isso já eu já defino as cores, eu boto os números das cores no desenho, onde é que vai ser cada coisa, que ponto eu vou usar, tudo isso eu Organiza defino tudo isso tudo antes. Que interessante. antes de fazer, senão não É. acontece, sabe? Aí pronto, aí é um outro processo. Tem trabalho que a gente dura 2 meses fazendo. Eu já passei um trabalho não de iluminuras, mas para Paraty, para aquele bordados poéticos, eu Tá comecei aí o seu final, bordado poético que você participou? Tá aí? sim, eu comecei final de janeiro e terminei exatamente no dia 21 de junho. E tinha dias que eu sentava às 5 da manhã, exatamente aqui, e só me levantava às 10 da noite. Só me levantava para comer essas coisas. Então, assim, porque eu faço um ponto muito pequeno e com muito detalhe. Então, assim, eu fiz um mar de, como é que a gente diz? De nozinhos franceses, só com fio de meada. Então, Sei. tá muito. Só falta quando eu comecei, eu mostrei para a professora Neuma, mandei, porque a gente não pode divulgar, né? A gente só pode É, divulgar depois da seleção e não só depois da seleção. Eu estou terminando o meu desse ano, que esse ano vai ser bem mais difícil a seleção, porque abriram um tempo quase que indeterminado de inscrição. O ano passado a é, pessoa eram 100 inscritos para escolher no máximo 30, né? Então você tinha um é percentual muito de chance difícil. É. maior, né? Mas você tem algum deles aí que você participou? Tenho. Bom, eu Oba, vou mostrar. vamos ver. Enquanto isso, Eu deixa vou eu dar mostrar. uma lida aqui, ó, no que as pessoas estão escrevendo. A Olinda falou que estava congelando, mas eu acho que parou, né? Muita gente dando boa tarde, a imagem congelada, mas parou, sem som. A Beatriz falou que o projeto é maravilhoso, belíssimo, projeto de literatura e bordado numa universidade. Curso de extensão, isso mesmo. Muito bom. O Recado do Morro é um conto do livro do Corpo de Baile, do Guimarães Isso, Rosa. exatamente. Que riqueza de trabalho, a Dedé falou. Importante iniciativa desta live, aguardamos superar a questão tecnológica. Ah, eu também. Aguardamos, né? Expeditas, essas estáis iluminando nossas mentes. Parabéns e obrigado. Porque muita gente que vem para cá, tem alunas minhas, né, do curso de pedagogia, que foram alunas. Então, eu acho que isso também dá incentivo, né, para as pessoas que trabalham com educação juntarem as artes, né? Eu não estou mais em sala de aula no momento. E Não. e também não pretendo voltar para o ensino formal. Eu quero estar Ah, agora, eu acho que a minha cota eu já dei. Eu penso assim, sabe? Minha cota de eu ensino já me aposentei, formal, porque já me já passei aposentei. por todas as É, etapas, pequenininho, criança, jovem, idoso. Então, assim, para mim, essa etapa eu acho que ela já se encerrou até para a gente poder fazer outras coisas, né? Porque a sala de aula demanda um é. tempo, né? Demanda um investimento, Uma não dá para fazer de qualquer energia muito maneira. grande. E Eu eu acho que a quero gente tem. viver outras coisas, sabe? Eu quero viver outras experiências. E aí a arte, eu tenho uma amiga que é artista, na área de música, e ela diz que a música e a arte são mulheres muito ciumentas. E são. Se você não se dedica a elas, elas Ai, elas se simplesmente vão abandonam. embora de você. Elas vão embora, elas não querem saber.
Não é verdade? Tem que se É. dedicar, porque senão você não cresce, não desenvolve. Então é isso. Mostra aí pra gente esse Eu vou seu. mostrar o- sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse trabalho ele esteve no Rio de Janeiro, no Instituto Histórico e Geográfico. Eu não lembro que ano foi, talvez 2017 ou 2018, no ano que nós fizemos, talvez. E foi muito interessante, a professora Neumann foi, deu uma palestra, assim, ela disse o quanto as pessoas ficaram encantadas com esse projeto, né? Bom, o meu trabalho, assim, o que me incomodava muito na Carta de Bervaz de Caminha era como é que eu vou retratar somente a visão do colonizador, né? É, E o colonizado, né? Porque na Carta de Bervaz de Caminha só fala das belezas, das coisas boas, mas não fala da contraparte, né? De tudo que aconteceu. E aí eu fiz esse gente, trabalho. eu vou tirar o comentário um pouquinho para a gente poder ver, tá? Nossa, querida. Só a parte do mapa do Brasil, assim, que de fato era conhecido. Tem uma caravela, não sei se dá para ver, Dá para chegando ver. na Bahia, né? Quebrando tudo. Tem umas gotinhas, umas gotículas vermelhas, É, umas pen- E ao redor tem nomes de tribos, como indígena, e algumas pinturas corporais, certo? sei. Tem uma Que vegetação forte também esse trabalho. Que coisa linda. Tudo com uma linha. Uma uma linha. linha. Só tem uma pena que tem duas, porque, como eu disse, eu vou me acabar. Eu estava sentindo pena de mim, porque eu não ia terminar nunca essas penas, né? Então, eu É. experimentei fazer com duas, mas não gostei, mas também não desfiz. Não. Inclusive, essa. Porque eu geralmente Inclusive. eu não desfaço, certo? E a primeira Deixa a pena que eu gente ver fiz, mais. Deixa a gente ver mais. É tão bonito. qual a Pode posição falar, a melhor? gente escuta. A posição melhor para ver, tá bom assim? Tá ótimo, tá ótimo. Ah, certo. É porque como eu não vejo todo, É, mas a gente está bem enquadrado, a gente está vendo. Incrível, maravilhoso. como ele está na moldura, tem um reflexo da luz, Tem, né? mas deu para ver, deu para ver. Lindo. A Que princípio eu ia fazer essas forte. cenas metade colorida e metade com as pinturas corporais, né? Que eu fiz uma pesquisa bem exaustiva, só que o tempo muito pouco e depois eu fiquei encontrando algumas, por exemplo, tribo tal tem a mesma pintura corporal do que a outra. Eu disse, depois eu coloco que essa tribo tem essa pintura corporal, vem um especialista, olha, disse, essa mulher é doida. De onde foi que É, ela tirou essa ideia, né? Aí eu disse, não, vou fazer uma moldura ao redor e vou ficou colocar ótimo. porque de alguma forma não perdi a minha pesquisa em relação ao assunto, né? Olha, por falar em pesquisa, deixa eu te falar uma coisa. A Hum. Beatriz, ela falou o seguinte: Iluminuras Virtual, que tal abrirem ao público geograficamente de fora da universidade? Eu já amei essa ideia, porque eu sou da área de literatura infantil. Então, imagina que delícia que seria, né, poder voltar à universidade por esse viés, juntando literatura com bordado. Eu ia amar. E a Parísina falou que já pediu. Então, assim. Tem muita gente interessada, viu? Você pode reforçar lá. Tô anotando, tá? Anota isso, porque assim, eu acho que, primeiro, eu acho que a pandemia veio nos ensinar muita coisa, né? E também abrir outras possibilidades. E o ensino à distância, na verdade, ele sempre existiu, né? Porque meu pai, De sempre não, verdade. mas assim, há muito tempo que existe o ensino à distância por correspondência. Meu pai fazia ele fez o curso de mecânica por correspondência, recebendo os caderninhos, estudando. Então, assim, não é uma coisa nova. O que é novo é essa tecnologia. A tecnologia é nova, mas a ferramenta pedagógica, ela é muito antiga, né? Ela E é vem importante, de assim, muito ela tempo. E se pode ser ensinava de usada como. tudo, inclusive bordado, Não se costura, pode. bordado, A gente né? só não pode usar essa tecnologia para tudo, né? Assim, não Não, excluir o presencial, porque o não presencial ele exclui. Mas, não por tem como. exemplo, ela me daria a possibilidade de fazer esse curso de formação
né? Isso eu acho fantástico, ligar pessoas, né, que não podem estar aí presencialmente, como eu dava aula à distância São também, para pessoas que instantes. estavam. Pode falar, pode ir. Para pessoas que estavam no Amazonas, para pessoas que estavam, né, em outros estados. Então, eu acho que é uma forma de incluir pessoas, né, o ensino à distância. Se sério, né, se bem feito, se comprometido, né? E também ajuda, do meu ponto de vista, enquanto pedagoga, dá a possibilidade, muitas vezes, de pesquisas amplas. Coisa que, às vezes, a sala de aula, se ela tiver centrada no professor, ela não possibilita ao aluno de Ah, pesquisa. porque realmente o aluno precisa fazer também as aulas de TI, as aulas de campo, né? O ruim Eu o acho. ruim do não presencial e a distância é de repente o professor não puder, porque assim, o à distância, mas se o professor puder ir ter pelo menos alguns encontros com o aluno, né? Porque essa Sim, troca é. ela é rica e nada substitui, né? Não tem como a tecnologia substituir o ser humano nessa dimensão, né? Mas em outras a gente pode pensar, hein? Bota aí, É, eu adoraria. não, Olha, e a questão do bordado aí com o infantil, por exemplo, hoje nós temos agulhas que não têm ponta, que são grandes, né? Então, assim, você já tem uma certa segurança, não, aqui que é no muito complicado Rio você trabalhar com tem criança. muitas. Ah, aqui no. Desculpa, pode falar. Porque você teria que usar a tesoura com ponta, como é que você vai cortar a linha? Então, você vai ter que também, poderia trabalhar com linhas mais grossas, né? Aquelas linhas de novelo, por exemplo. Eu não gosto muito, fiz até um trabalho agora com iluminuras na quarentena, com ele, porque era algo maior e também precisava ter um certa, ser tátil também, sabe? Com esse objetivo também do, do sensorial, né? E aí eu usei a linha de meada não, de novelo, mas eu acho muito ruim trabalhar, não gosto. Eu gosto mais do que fica parecendo assim uma pintura, de alguma forma, né? É, o que eu ia falar é que aqui no Rio, e em outros estados também, várias crianças estão aprendendo bordados no ensino formal. Aqui nós temos algumas escolas, inclusive a minha professora de bordado, ela dá aula no SEAT, que é uma escola que leva o nome do grande educador Anísio Teixeira, né? É uma escola de ponta, assim, e muito progressista. E essa escola, e a Teca também, que está aqui, ela também dá aula de bordado para os jovens, né? Então, assim, crianças, jovens estão experimentando bordado dentro das escolas. E isso é uma porta, né? Muito grande para o bordado e para outras aprendizagens que estão Para outras sempre aprendizagens. entrelaçadas, né? Com literatura, com música, com as artes de uma forma geral, né? No geral. Olha, a Isso. Celo Pérez, o Celo Pérez, deve ser Marcelo, né? O bordado dialoga de forma intensa com a escrita poética de Guimarães Rosa. Parabéns pelo trabalho, muito bonito. E o trabalho do Recado do Morro, ele esteve em Cordisburgo, na Semana Rosiana, em exposição. Todos os trabalhos que foram realizados pelo Iluminuras. Foi muito interessante essa participação, porque geralmente acontecem exposições dos trabalhos. A última grande exposição foi no próprio Museu da Universidade, onde nós reunimos mais de 100 trabalhos. Foi muito interessante, foi bem mais de um mês de exposição, muito visitado. E a universidade também, a Universidade Federal, todos no segundo semestre, por conta das chuvas, né, geralmente, uma vez no mês tem o corredor cultural. Fecha-se as Sei. avenidas da universidade e usa-se os jardins da reitoria, os jardins onde funciona o museu e a própria avenida, que é bem larga, para atividades. Então, tem rodas de bordado, tem atividades infantis, desde dança, é, sei lá, pintura, tem uma série de atividades, tem relacionado às plantas, tem doações de mudas, tem shows, então é o dia inteiro de atividades, tem vendas de objetos de arte, tem brechó, tem antiguidades, então tem então assim, na roda de bordado, chegam as crianças pequenas loucas para bordar, né? E os homens Sim. também estão entrando nessa bordar também, né? Aham. Porque todo de um preconceito que essa questão está, vamos dizer assim, diminuindo um pouco, né? Está Diminuindo, aliviando. quebrando, né?
Estamos aos Uhum, poucos quebrando esses paradigmas, né? Que colocam exatamente. pessoas em caixinhas e pronto, não pode sair delas. Que lindo. O que que você tem mais para mostrar para gente? E Bom, eu vou depois que você mostrar mais mostrar, alguns do eu queria que Luras. você falasse um pouco também do bordado para você, né? Da sua história com bordado. Sempre Certo. bordou? Como é que é? Bom, eu não sempre bordei assim. Na escola, por exemplo, na minha geração, não sei a tua, mas a gente tinha algumas atividades de artes voltadas a trabalhos manuais, né? Então, eu fiz pontos de tapeçaria no ensino fundamental. Eu aprendi a fazer crochê sozinho, eu era muito menina, acho que talvez uns 6, 7 anos, e eu aprendi a fazer crochê de uma forma muito estranha, com agulha de costura e linha comum. E aí meu pai viu aquela arrumação toda e aí comprou uma agulha de crochê para mim. Eu sei fazer, mas eu não gosto de fazer. Quando começa a história de contar os pontos, sabe? Por exemplo, eu tenho ali uma almofada que eu não sei se Sei. você lembra, mas na década de 70 a gente usava umas blusas de crochê que era feito tipo assim, com as listrinhas coloridas. Eu fiz a Ah, frente, fiz lembro, a lembro, costa. lembro, Quando claro, chegou adoro. para contar os pontos para fazer a cava, eu desisti. E aí guardei, elas ainda existem intactas e transformei em uma almofada, certo? Sei. Criou um Porque fim útil. a única coisa que eu fiz assim foi um biquíni para mim, mais ou menos nessa mesma época, porque era uma coisa rápida, biquíni é uma coisa. Eu sou pequena, sou muito pequena, então eu fiz um biquíni também pequeno e foi a única coisa que eu fiz, mas não gostei muito, porque não acho que nós não tínhamos muitas linhas confortáveis como tão macias como hoje. Minha experiência com costura, eu sempre digo que foi bem dramática. Minha mãe bordava, vou já mostrar um negócio que eu tenho aqui dela, que eu confisquei, porque senão podia se perder. Eu coloquei numa moldura, inclusive, há uns tempo atrás. E ela bordava, mas bordava a máquina, né? Tira o pé da máquina, aquela coisa toda. E aí ela foi cuidar da cozinha e eu e meu irmão mais velho fomos mexer. Eu acho que talvez tivesse uns 4 ou 5 anos, e ele costurou meu dedo. Enfiou a agulha, entrou entre a unha, entrou nessa parte fininha. Claro, o meu dedo já é fininho hoje, né? Imagina que ela é pequena. E aí pronto, foi um desespero dele. E aí teve jeito, a minha mãe percebeu. Claro, nem lembro o que aconteceu, se brigou, alguma coisa assim. Mas, enfim, foi essa minha experiência com a costura. E eu sempre, assim, eu sempre fiz coisas para os meus alunos. Eu trabalhei tanto com adulto como com adolescente. E para os adolescentes, quando era dia do estudante, eu sempre fazia uns botos. Inclusive, eu bordo meus próprios botos, certo? Ai, que lindo. Tem algum aí para mostrar? E não sei se eu devo mostrar, mas eu vou mostrar alguns. Claro que pode. Aqui pode. Pode mostrar. Pode, né? Bom, Claro. e eu sempre fiz, inclusive encontrei, olha, eu fiz um boto para uma aluna, mas não bordado, né? Nessa época, não, até porque também não ia dar, você tem um monte de aluno, como é que você fazer bota um bordado para um monte de aluno? Eu fazia com imagens mesmo, que eu lembrava que dizia alguma coisa para eles, como um que gostava de surfar, eu colocava uma prancha de surf. Que E eu lindo. encontrei, e eu encontrei uma aluna no movimento de greve, uma ex-aluna, que é professora hoje, né? E ela disse, professora, eu ainda tenho aquele boto que você me deu. Ah, isso é Depois chegou muito a Brigitte. forte. Brigitte chegou. Ah, Brigitte, seja bem-vinda, Brigitte. Você também borda, Brigitte? Não, Ou ela você tá com as mexe unhas. nas linhas? Brigitte, Não, arruma as suas ela vai com linhas. as unhas, ela vai com as unhas no bordado, puxar o fio. E eu, assim, esses últimos anos, talvez uns 15, talvez no máximo 20 anos, eu sempre fiz alguma coisinha, mas assim, para um amigo muito próximo, que eu sei que valorizava. Por exemplo, eu digo para os meus amigos que eu sou muito chique. Eu tenho uma almofada que eu fiz para uma amiga que mora na Suíça, outra que mora na Holanda, marcador de página que mora na França. Então, assim, fazia só para pouquíssimas pessoas e não mostrava para ninguém. É tanto que eu fiquei Sim. meio assim, cabulada, esse meu Deus, eu vou ter que mostrar para tanta gente meus trabalhos. Os seus trabalhos são Então, maravilhosos. e aí com o Iluminuras, eu comecei a perceber o real valor desse trabalho. Não só do meu, mas esse trabalho de arte envolvendo linhas, e valorizar também o meu, né? Porque a gente valoriza muito do outro e não valoriza o da gente.
Peraí, ainda, senão a Brigitte derruba. Ah, É Brigitte, porque também eu chegou tenho um querendo cachorro, aparecer. porque tem um cachorro imenso aqui também, um pastor, e aí Olha, que delícia. o território dele é esse, o dela é outro, então assim, ele não mexe com ela, mas ele não gosta que ela invada o território dele. E aí eles Mas, estavam ó, aqui, debaixo é. da mesa, fazendo. Ô, Expedita, deixa eu te falar. Tem alguém aqui que pediu para você contar do seu processo criativo da Pagu versus exposição Mulheres Bordadas, Flipossos 2020. Tá aí? Sim, é o seguinte, eu fiz dois, porque como esse projeto é da Flipossos, eu digo Flipossos, mas é Flipossos, né? É. Poços de cauda, é por conta do sotaque, a gente chama, abre mais o O, o E, né? Ele fica por lá, a gente não recebe de volta, certo? Eu acho que ele vai ficar itinerante, é Ah, igual entendi. um outro projeto que é bordando os fios da memória. Inclusive, você homenageava professores. Eu homenageei, a gente podia fazer até 3 trabalhos, e eu homenageei, fiz dois, né? E você homenageava os professores, né? E aí também ele está no Rio de Janeiro, é com a Rita Isabel, se não me engano, e ele já esteve na Universidade Federal e a Estadual do Rio de Janeiro. Eu não sei Ah, eu onde ainda se não vi. Tomara que certo? eu possa ver. Eu passo o contato dela para ti, Tá, certo? obrigada, Muito agradeço. que também é não só interessante esse projeto, mas também o fato de você homenagear alguém, né? Porque a gente, inclusive, eu procurei um dos professores, mas parece que ele já não vive mais, foi um professor de língua portuguesa. E a outra professora, a professora Neuma, ela não pode saber, não. Ela não sabe dessa homenagem. Eu nunca mostrei para ela. Até porque eu fiz e enviei, né? A gente estava, se não me engano, em janeiro, era período de recesso da universidade. E aí eu homenageei a professora Neuma também, porque foi ela que me fez descobrir, assim, esse valor. Assim, a gente sabe do valor, mas, assim, tomar consciência e dar continuidade, né? Bom, eu tenho Mostra, esse mostra, bolo. porque o tempo já está voando e o povo quer ver esses trabalhos. Os Bottom, mostra primeiro o O Bottom. bolo, dá para ver? Deixa eu ver. Isso. Dá sim. Vou tirar aqui, peraí, gente, eu vou tirar um pouquinho o comentário. Mostra de novo agora para eu ver. Nossa, que perfeição. O que que tá escrito? Coração que nasce à esquerda nunca se endireita. Por isso que Nunca, eu perguntei nunca. Total, se eu podia total. Eu quero mostrar. esse. Já Ó, quero. Não dá para ler porque fica espelhado. estatal não se vende, se defende. Se defende, ótimo. É, quando a injustiça se torna rotina, revolução se torna dever. Fala de novo, por favor. Quando a Ah, injustiça se torna rotina, a revolução se torna dever. como é que você faz esses bottoms? Explica pra gente. Bom, essas frases não são minhas, claro, né? Não, eu sei, mas assim, você pega um Aí pano, borda. é isso. O primeiro que eu fiz, eu vou mostrar, né? O primeiro que eu fiz foi o povo É quer Lula inocente. perfeito. O povo quer Lula inocente, certo? Deixa eu ver. Certo, E aí eu botei um em total. cacto, Sim. porque eu acho que é o símbolo de resistência, de força, sabe? Que resiste a muita coisa, né? No sertão. Que não adianta, pode ter 5 anos de seca, o cacto tá ali, o mandacaru, né? Tá. E eu coloquei, o primeiro eu coloquei em cima de um próprio bottom que eu tinha, mas ele ficou muito grosseiro. E aí o que que eu uso? Eu uso um acetato, aquele plásticozinho que hoje as pessoas estão usando como protetor facial. Eu Sei, uso atrás e coloco um forrinho, ó, tá vendo? O forro é feltro e sei. coloco um brochezinho que também eu costuro, certo? E faço um acabamentozinho prendendo, juntando as duas partes, Então, como se fosse bastidor. essa parte do meio é um acetato. A parte interna para ficar assim durinho. Ah, tá. Dentro é E a parte, tecido. É não, e a parte tecido. do lado, assim, a rodinha. A rodinha é o quê? Não, Essa, ele é, eu corto o tecido quadrado mesmo, risco o tamanho que eu vou bordar, faço sei.
esse acabamentozinho para eu definir logo o círculo, tá vendo aqui ao redor? Não tá, né? Tô Um vendo. bordadinho ao redor. Inclusive é um ponto, é tão pequenininho, é o corrente. Ah, tá, o ponto correntinho. Pronto, aí eu bordo, depois eu boto corto o acetatozinho redondinho, aquele Sei. plásticozinho duro, passo como se fosse um fuxico para trás, Aham. costuro, e depois pego um feltro e faço um acabamentozinho costurando, juntando os dois. Ah, Da entendi. mesma forma como a gente fez esse acabamento aqui, ó, tá Tá, vendo? Isso aqui tá. é Aham. feltro, o Eu entendi. acabamento, certo? Mais ou menos assim. E aí eu Bom, já que tenho, você mostrou o seu, eu posso mostrar o meu de resistência? claro, eu tenho vários aqui, mas eu acho que a gente não Ó, pode gastar muito tempo com isso, certo? é, só para a gente encerrar esse tópico. Ninguém solta a Ah, mão lindo. do Lula livre. Exato. Eu tenho um de coraçãozinho, o tecido já tinha um coração, certo? E aí eu aproveitei o coração que tinha como um A e botei um Lula livre e Lula inocente. Né? Porque tudo que estamos vivendo hoje começou com um golpe. A gente não pode se esquecer disso. Não pode, Não exatamente. É pode. tudo consequência de Tudo lá, né? consequência desse golpe. Agora mostra aí os seus bordados Ah, maiores. os Faltam maiores, oito né? minutos. Pode só Não, mostrar aí pra gente. esse aqui E foi vai sobre falando. navio negreiro. Eu peguei uma imagem do Castro Alves e fiz. Na cabeça dele tem pedaços também de texto, certo? Ai, que legal! Botou frases no cabelo, ficou tudo. Esse foi sobre a Inconfidência Mineira. Opa, tá pelo avesso. Eu adoro o Ah, avesso, mas o estava pelo avesso. avesso tudo. Aí depois mostra o avesso pra gente. Que Ó, lindo! esse é sobre da Cecília Meirelles, é Fala aos Mortos. Forte. Deixa a Com gente ver você o para Inconfidência. avesso. Ao avesso. Você sabia que tem é, concurso de avesso? Eu adoro avesso. Bom, em relação à Inconfidência, eu queria confessar, confessei para algumas pessoas, eu fiz mais dois trabalhos, mas assim, esse é o oficial do Iluminuras, certo? Mas eu fiz Certo. dois para mim. Um é porque o Gonzaga, ele bordava o vestido da noiva dele, né? Enquanto ele, enquanto eles se reuniam para planejar, vamos dizer assim, enquanto eles se organizavam. Então, eu Sei. estava tão triste com o Gonzaga, eu disse, poxa vida, ele não merecia o amor dela. Só que aí eu me arrependi do que eu disse, e aí eu bordei, peguei um tecido que já tinha um bordado e fiz um vestido de noiva, Ai, que lindo. né, só Criatura, que coisa com as linda. frases também de um Sim, poema dele, certo? muito interessante isso, né? Você bordar as Aí frases. eu gostei, interessante que eu adorei esse, né? Mas esse aqui eu fiz como se fosse assim, é para ele, entendeu? Ele não sabe, Sei. mas é para ele. É para ele. É Ficou para lindo. ele. É como se Olha, eu estivesse me desculpando com ele, já que eu não podia me desculpar pessoalmente, porque ele não vive, né? Não está é, mais entre a gente. Bom, em relação a Pagu, da Mulheres, né? Eu fiz dois, porque como eu não ia receber de volta, eu fiz um para mandar e fiz um para mim. A única diferença, claro, cada um é diferente, porque a gente, na hora que está movimentando com a agulha e com a linha, sai diferente, né? Mas a é, frase é diferente. Isso aqui é o casaco dela, né? Essa coisa colorida, que eu aproveitei os fiozinhos de que vai sobrando, né? linda. E aqui embaixo eu vou tirar para mostrar que tem uma frase que é esse crime, o crime de ser divergente, nós cometeremos sempre. Forte isso. Que boca, hein? Mostra essa boca aí pra gente. Que ponto que você Ai, usou nessa boca? eu chamo de cheio porque preencheu, mas eu não sei que eu preenchi de canto a canto, entendeu? Deixando o meio, né, para poder dar esse volume. Sei. Mostra mais pertinho pra gente ver a boca. Aí Assim tá tá vendo o bom? olho. Sobe um pouquinho. Ah, Sobe isso. Ficou linda essa boca.
Ficou Bom, muito eu queria. lindo. Deixa eu mostrar isso aqui da minha mãe, Ah, é, mostra da sua mãe, como é o nome dela? Clara Rosa. Ô, dona Ela não Clara, que coisa depois eu vou linda. mandar. Então, assim, ela não borda a mão, mas assim, ela ainda faz algumas coisas de costura, coisas de ajeitar roupa e tudo, né? Nesse momento é o que ela está Gracinha. fazendo mais, as massas para a família, porque esse período de quarentena ela não pode sair para passear, encontrar as amigas, enviar. Eu também estou segurando a minha em casa, tá difícil, hein? Né, Não, dona mas Maria? mas Agora, a amiga, mamãe, deixa eu te falar. Está acabando o nosso tempo. Olha como é eu rápido. queria só falar também sobre esse livro que eu fiz, Ah, certo? Rapidinho. Isso aqui são todas camisetas. sobe ele para a gente ver, que a gente está vendo você. Isso. Inclusive, ó, tem uma máscara que eu fiz com a frase Ah, da Nice Silveira que você colocou e que o Malta isso, também. frase. Leia aí essa frase pra gente. É o seguinte: é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Aí fiz homenagem a algumas pessoas, certo? Porque eu acho que é importante, alguns revolucionários, a Célia Sanches, que foi braço direito do Fidel, o José Marti. Fiz uma minha versão do beijo, dos girassóis, da onda. Que Então, fiz lindo. algumas coisas assim. E dizer o seguinte, é porque a minha mãe reclama muito das minhas camisetas basiquinhas, que eu adoro. Eu sempre compro já com não tem essas camisetas que já tem cara de usada, de velha? Eu Sei. adoro. Ela disse, não tem necessidade de usar essas roupas. Não, isso mãe, eu já comprei assim, ela não é É, velha. se Aí ela... eu peguei, recortei quase todas e usei para isso agora na quarentena, certo? Legal, muito forte. Amiga, eu te agradeço demais. Eu Agradeço também também a todo agradeço. mundo que está aqui. Vou falar que quem quiser, procura a Expedita, manda mensagem, que ela é super, super atenciosa. Ai, Obrigada. falar um Eu fiquei pouquinho sobre também. ela, trabalho ao avesso do bordado. Ai, não Eu tô dá, não pensando vai em dar voltar tempo. no vivo, voltar pelo avesso, sabe? Porque assim, eu fiz como uma caminhada, porque eu já fiz algumas, porque assim, a história que a minha mãe reclamando, porque não via. Eu disse, mãe, imagine que eu tô viajando, que assim, eu costumava às vezes viajar quando eu estava de licença prêmio, a gente tem 3 meses de férias a cada 5 anos, e eu viajava sem um roteiro pré-definido. Então nem eu sabia onde é que eu ia estar, em que cidade eu ia estar no próximo dia, em que país eu ia estar. Então eu só ligava, eu tinha um ritual de ligar de 8 em 8 dias, para dizer que estava tudo bem. Então, imagina, mamãe, que eu estou viajando. Aí ela disse, é mesmo, né? Então, assim, eu coloquei uma quilometragem mais ou menos diárias para andar a pé, certo? Porque também eu já fiz caminhadas assim de Ai, amiga, vários, vou acabar. certo? Aí eu fiz mais ou menos assim, então cada dia tem uma quilometragem, botei uns 51 quilômetros, 60 por dia a pé, sabe? A ideia foi mais ou menos essa. Maravilhosa. Gente, um beijo grande. Até amanhã. Estejam aqui com a gente, tá